Me conta uma coisa. Você sabia que nem só de dashboards vivem as empresas? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, eu sou Maria Besada, especialista em análise de dados, e por aqui você vai saber tudo o que você precisa para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. Por aqui a gente fala tudo sobre o universo da análise de dados, desde a criação de metas e indicadores, relatórios, dashboards, ferramentas, tudo o que você precisa saber para entrar nesse universo que eu amo tanto. Bom, o tema da aula de hoje é nem só de dashboards vive uma empresa. Antes de entrar de fato no tema da aula de hoje, eu preciso falar um pouquinho para vocês em relação ao que é realmente um relatório. Um relatório não são só dashboards, não são só relatórios de sistema, né? Um relatório ele é um conjunto de informações que é usado para reportar resultados parciais ou totais de alguma coisa. Uma atividade, um projeto, um experimento, uma ação, pesquisa, um estágio, por exemplo. E ele relata, né, o nome já diz, o andamento de alguma coisa que está acontecendo ou conclui alguma coisa. Então, você pode ter um relatório de conclusão do seu estágio, por exemplo. Né? O relatório é algo que documenta alguma coisa, documenta o andamento de um processo, por exemplo, documenta o fechamento mensal de uma empresa, documenta os resultados de uma meta e não necessariamente um relatório é feito por um sistema. O relatório pode ser feito manualmente pela pessoa que está querendo relatar alguma coisa. Então, obviamente que a gente utiliza dados sistêmicos muitas vezes para criar os nossos relatórios. Então, o relatório é muito mais do que sistema. O relatório existe muito antes de existir computador, né? Tipo, as pessoas fazem e criam relatórios há muito tempo, tá bom? Mas o objetivo aqui, como a gente fala sobre análise de dados, então eu vou falar um pouquinho sobre tipos de relatório sistêmicos, criados por sistemas, tá bom? Vamos lá. Então, tipos de relatórios. Vou falar de alguns tipos, né? Um dos tipos seria um relatório sintético. O que é um relatório sintético? É um relatório que sintetiza, que resume informações. Então, geralmente é um relatório muito simples, não é nada elaborado, mas que mostra um resumo de alguma coisa, um resumo de uma atividade, ou, por exemplo, no final do dia você tira um extrato de atividades que foram feitas, ou, por exemplo, quando você está num supermercado e a caixa fecha o trabalho dela, sai um relatório dos valores que estão lá no caixa, por exemplo. É um relatório sintético, é um relatório que, passa a régua em alguma coisa e documenta um processo que aconteceu, que acabou. Geralmente, eles não são muito elaborados, tem só totais, informações muito simples, só para documentar e passar a régua em alguma coisa. Um outro tipo de relatório é o relatório detalhado. O que é o relatório detalhado? Ele mostra mais informações, ele tem os detalhes de alguma coisa, de algum processo ou de alguma área específica, tem mais campos e eles são usados geralmente para investigar alguma coisa. Ou, às vezes, você precisa de um relatório detalhado para tomar alguma ação. Então, por exemplo, eu quero receber um relatório da lista de pessoas que entraram em contato comigo me pedindo um orçamento, por exemplo.
Então eu tenho um relatório, as pessoas se cadastraram no meu site para me pedir um orçamento de algum serviço. Então eu tiro um relatório, o que vai ter nesse relatório? Os detalhes que a pessoa preencheu lá o formulário. Então vai ter o nome, vai ter o telefone, vai ter o e-mail e vai ter uma mensagem, provavelmente, do que a pessoa está querendo. Então, eu tenho que trabalhar com essa lista de informação, eu tenho que gerar cotações para essas pessoas. Eu posso ter um relatório detalhado, eu imprimo todo mundo que se cadastrou no meu site no dia anterior e hoje de manhã eu vou trabalhar com esses cadastros. Esse é um exemplo, né, de um relatório detalhado. Ou aconteceu alguma coisa, o meu número está estranho por algum motivo e eu preciso entrar na informação, eu preciso entrar no dado para conseguir saber o que aconteceu. Então eu tenho um relatório mais detalhado, uma lista maior, onde eu vou fazer algumas análises, tentar entender o que aconteceu. Não é algo que você vai usar todos os dias, porque não é muito efetivo, na verdade, porque um relatório detalhado, ele não tem insights, ele não tem informações mastigadas para você, é uma lista. E uma lista não é algo muito inteligente, né? O sistema, você não está usando do sistema insights, ele não está mastigando a informação para te dar. Então, não é uma coisa que você tem que usar sempre, mas é algo que acontece, as pessoas usam, como o exemplo que eu falei, eu preciso de uma lista que todo mundo entrou em contato comigo, de todo mundo que entrou em contato comigo ontem. Não tem para onde fugir, eu preciso dessa lista. Mas muito cuidado, o relatório detalhado não é algo que tem que ser sempre feito, ele tem que ser pensado, realmente esse é a única forma de se mostrar essa informação? Eu realmente preciso da informação com esse nível de detalhe, com essa quantidade de campos? Porque às vezes as pessoas confundem, criam relatórios detalhados, mas na verdade o que elas querem ver é só uma exceção, só um determinado comportamento da informação. Então, é preciso ter cuidado quando a gente fala de relatório detalhado, tá bom? O terceiro tipo de relatório são relatórios de exceção. Então, o que é um relatório de exceção? Então, por exemplo, você tem uma situação que você quer acompanhar de perto. Aconteceu isso recentemente onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho. A gerente da área queria saber todos os contratos onde o cliente ligou e disse que estava com algum problema de saúde. Então, o que acontece? É um relatório que não é gerado diariamente, ele é gerado quando acontece essa situação. Ou seja, a gente faz uma varredura na base todos os dias de manhã, verificando se nas últimas 24 horas houve algum contrato onde o cliente disse que estava doente. Por quê? Porque é uma situação que a área dela vai acompanhar de perto. Porque uma pessoa que está doente pode ser que ela não consiga fazer os pagamentos corretos desse contrato. Então, o relatório de exceção, ele faz o quê? Ele varre a base buscando alguma informação que mudou os dados e que precisa ser acompanhado de perto. Então, o que você vai ter? Você não vai ter todos os contratos, você vai ter 1, 2 contratos, somente os contratos onde houve essa mudança que você quer acompanhar de perto, tá bom? Por fim, os dashboards. Então, dashboards são painéis de controle. Como eu já disse em outros vídeos, se você não assistiu ainda, eu tenho alguns vídeos falando de dashboard aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo para vocês passarem por lá. Mas dashboard, ele é uma forma de se apresentar os dados. E qual que é o objetivo do dashboard? Ele é um painel de controle. Então, ele mostra algumas informações que, no geral, estão vinculadas às suas metas ou comparando os números ao mês anterior, ao mesmo período do ano anterior, para que você consiga olhar para esse relatório e verificar se as coisas estão indo bem ou não, se está bom ou se está ruim.
Mas o dashboard, ele não é um relatório de operação. Ele é um relatório de gestão, geralmente. Porque o que vai acontecer? Então, supondo que eu tenho algum indicador que não está legal, que está lá com o farolzinho vermelho. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse número que está fechadinho lá, que está fechado e que está com o farol vermelho, e vou ter que entrar e talvez abrir um relatório mais detalhado ou mandar essa informação, questionamento para a área que é responsável por esse número, para me explicar por que aquele farol está vermelho. Então, o que aconteceu com a operação que fez com que esse número não estivesse adequado? Então, quando eu falo nem só de dashboard vive uma empresa, é porque embaixo de um dashboard, se você está mostrando no seu dashboard 5 indicadores, você precisa de 5 relatórios que abram esses números e que te possibilitem analisar o motivo daquela situação. Então, por exemplo, se eu estou falando de um número de vendas, eu tenho uma meta de vender X produtos no período e eu não atingi essa meta. Então, o que eu faço? Eu vou entrar num relatório que abra o número, o indicador de vendas por região, por vendedor, por produto. Tenha outras aberturas, outros indicadores. Então, eu estou descendo o meu nível de relatório. Eu estava num relatório mais estratégico, eu passo aí para um relatório tático. E aí eu descobri nesse relatório tático, nesse dashboard tático, que vai pegar só o indicador de vendas, e eu vou ter um dashboard 2 aqui, que vai me mostrar essas aberturas, outros indicadores para o indicador de venda, que estava lá no meu dashboard estratégico. E o que eu vou ver? Ah, tá com problema na região sul. E o que eu vou fazer? A região sul não tá legal. Eu vou entrar em contato com a área da região sul e entender o que está acontecendo. E aí, relatórios detalhados vão aparecer, informações detalhadas vão aparecer sobre esse número. Agora, se os seus números estão ok, mesmo assim, você vai precisar olhar os números mais detalhadamente, mas não com tanta frequência. Pensa assim, pensa no painel de controle do seu carro. Você tem uma luz acesa lá, de óleo, tá faltando óleo. Você vai parar e vai olhar imediatamente, porque a luz vermelha está acesa. Mas, se durante o mês todo a luz não ficou vermelha, ainda assim existe um tempo de manutenção no seu carro. Você precisa lá parar a cada 6 meses para trocar o óleo, para trocar o filtro do óleo, enfim, cada carro tem a sua regra. Mas a mesma coisa acontece com os seus dados. Não é porque tá tudo bem o mês inteiro que você não vai descer o nível. Por quê? Eu vendi, ok, a minha venda tá ok, tá dentro da meta. Mas você concorda que pode ser que você tenha a região sul vendendo 200% da meta dela e a região norte ou a região sudeste vendendo 50% abaixo? Então, não necessariamente, se você tem um número fechado que está ok, que está verde, significa que tudo que está dentro desse número também está verde. Então, é preciso, por isso que existem reuniões mensais ou reuniões quinzenais na empresa, para a gente analisar não só os indicadores principais no nível estratégico, mas mostrar o que aconteceu com esses números de fato, com uma abertura mais detalhada e tomar ações para melhorar os números embaixo. Ou, se eu tenho um número que está muito acima, talvez a sua meta tenha sido subestimada. Então, assim, se eu estou vendendo 200%, será que está ok essa minha meta? Eu falei que eu ia vender 1.000, vendi 2.000. É normal eu vender 2.000? Era esperado? Será que eu não tenho que rever a minha meta, então? Então, nunca você pode usar só os dashboards. Os dashboards são ferramentas importantíssimas, mas
Nem só de dashboard vive uma empresa. Relatórios detalhados, talvez um dashboard tático, um relatório detalhado, um relatório de exceção. Você precisa ter esses relatórios de suporte. Outra coisa, apresentações, não coloquei aqui, mas apresentações também são tipos de relatório, né? Você faz o quê? Você mostra os seus relatórios, os seus gráficos principais e coloca comentários nessa apresentação, nesse relatório. Você coloca as informações, esse número não tá legal, mas a gente fez isso, isso e aquilo. Esse número cresceu muito porque houve uma mudança na região, o nosso concorrente fechou a loja dele. Então, o que aconteceu? Você vai colocar os seus pensamentos em relação àquele número, né? Se você é da área de dados, você pode criar o relatório, quando você gerar o relatório para o seu cliente, você pode dar os seus insights, né? Você pode dar a sua opinião, olha, você percebeu aqui que esse número cresceu muito, ou aqui teve uma queda, o que aconteceu? Porque às vezes o cara da área de dados não sabe o que aconteceu operacionalmente, né? Mas é importante estar de olho nessas tendências, é importante estar de olho nos números para ver as mudanças, tanto para cima quanto para baixo. Tá bom? Então é isso. Essa é a aula sobre nem só de dashboards vive uma empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, que o YouTube entende que esse conteúdo é importante, vai distribuir para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue também no Instagram, a gente tem conteúdos diários por lá sobre análise de dados. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!